Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1 a 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 1 a 18. O desânimo, quando a causa somos nós mesmos. Quando nos desanimamos por causa de nós mesmos. Diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com as deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de Gesta, sentou-se debaixo dele, orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, e de repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça viu um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, ele bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel. Elias pensava que estava sozinho. Nunca pense que você está sozinho, que você é único. Fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Nós sabemos que Elias foi um homem, um profeta cheio do poder de Deus. Tanto que quando Jesus perguntou aos seus discípulos o que as pessoas diziam a respeito dele, muitas pessoas diziam que era Elias. Porque Elias foi um homem, um profeta, um homem cheio da graça, do poder de Deus, da unção de Deus, que deixou uma marca que passou por séculos até chegar à geração de Jesus. Elias foi um homem que soube
como é que Deus alimenta os seus através de um corvo. Em época de fome, em época de desespero, em época de escassez, Elias provou da providência e dos cuidados de Deus sendo alimentado por um corvo. Elias permitiu ser guiado por Deus para que em tempos de fome fossem alimentados por uma viúva que estava a ponto de morrer com o seu filho. E depois dele ter sido alimentado, aquela viúva e aquele filho recebeu a provisão de Deus, os cuidados de Deus. Elias foi um homem que observou como que Deus eliminou com fogo do céu 400 sacerdotes que adoravam imagens de pedra. Basta ver o capítulo anterior, quando lá no Monte Carmelo, Deus fez descer fogo do céu. A oração de Elias é para que o povo soubesse que Deus era Deus, que ele era o profeta de Deus e que as palavras que ele falava eram palavras de Deus. Deus provou isso e mostrou ao seu povo. Elias orou, Elias falou que haveria seca, houve seca. Elias orou para que chovesse e choveu. Elias foi um homem temente a Deus e era um homem usado por Deus de maneira extraordinária. Com certeza, eu e você gostaríamos de ter um currículo igual ao de Elias. Já imaginou isso no nosso currículo? Com certeza, nós gostaríamos de ter esse currículo na nossa vida. Porém, há uma situação que eu quero que você entenda nessa manhã. Todo líder e cristão tem o seu ponto de fraqueza e tem os seus temores. Por mais forte que seja, por mais usado por Deus que seja, por mais que seja um instrumento nas mãos de Deus que faça e aconteça, todos nós que estamos aqui temos um ponto fraco. Todos nós temos as nossas fraquezas. Todos nós temos os nossos medos da vida. Não pense, eu não tenho medo nenhum. É mentira. Todos nós temos os nossos medos. E o capítulo 19 diz que esse homem com um currículo invejável, o homem que formava profetas, o homem que manifestava o poder de Deus, o homem que mudava as circunstâncias porque Deus estava com ele, foi tomado pelo medo. Elias foi tomado pelo medo. Medo de palavras que foram ditas para ele. Os primeiros 2 versículos dizem isso. Que Jezabel ameaçou. Jezabel disse: o que aconteceu com os meus profetas no Monte Carmelo? Eu estou dizendo, isto acontecerá com o profeta Elias. Isto é, eles morreram, Elias morrerá. E neste homem com um currículo invejável, esse homem foi tomado pelo medo. Por quê? Simplesmente porque creu que o que Jezabel estava anunciando sobre sua vida poderia acontecer. O medo vem quando nós acreditamos que o que falam que vai acontecer na nossa vida, irá acontecer. Para Elias ia morrer. Para Elias, ainda que tivesse visto fogo do céu descer, ainda que tivesse ordenado que matasse os profetas de Baal, ainda que tivesse feito os grandes milagres na vida dele, ele creu: eu vou ser um homem morto. E essa situação é logo após o grande desafio do profeta. Deus tinha agido de maneira tremenda. E por que Deus agiu de maneira tremenda?
Jezabel lança uma ameaça e Elias creu na ameaça. Nós sempre, quando saímos daqui, às vezes não oramos em voz alta, mas eu sempre digo: Senhor, eu não posso crer nas retaliações que o diabo estará colocando sobre a minha vida. Eu não posso crer que o que ele está falando que vai acontecer na minha vida, acontecerá, porque se eu acreditar, eu vou entrar em pânico, eu vou entrar com medo, eu vou entrar em depressão. Os profetas de Baal estavam lá, clamavam, mas Elias, quando orou, Deus atendeu. E por que Elias agora não orou? O desânimo veio à vida de Elias. Quem foi o culpado do desânimo na vida de Elias? Jezabel? De jeito nenhum. Deus já tinha dado provas suficientes a Elias que Deus estava com ele. O problema foi que Elias acreditou no que falaram que ia acontecer na vida dele. Saiba que todas as vezes que clamamos e oramos ao Senhor, Deus nos atende, Deus manifesta o seu poder, mas também virão palavras de ameaças contra as nossas vidas. Você pensa que eu chego aqui, oro, repreendo e declaramos vida, pessoas são curadas, você tem recebido testemunhos no seu celular, pessoas têm sido libertas, pessoas têm dado seu testemunho aqui. Você acha que eu não tenho recebido retaliações e outras pessoas que estão ao meu lado? Porque graças a Deus tem um grupo que está ao nosso lado. Ventos contrários sopram e vêm como aquelas palavras proferidas por Jezabel. E Jezabel diz que os deuses me castiguem com todo rigor, que amanhã a sua vida acontecerá o que aconteceu com os meus profetas. Isto é, reações e flechas malignas sempre serão lançadas sobre nós, quando nós nos propomos a realizar o que Deus deseja. Jezabel estava liberando palavras de destruição sobre a vida de Elias, com o intuito de envergonhá-lo, de desacreditar, de intimidar. E quando nós nos levantamos contra as obras malignas, saiba que acontecem coisas para nos envergonhar, para nos intimidar, para desacreditar o que nós falamos, para que a gente arrume um buraco e, como um avestruz, enfie a cabeça e não saia mais daquele lugar. Você clama, ora, declara as vitórias de Deus sobre a sua vida. E não pense que vai ser assim, tranquilo. Logo, vem as flechas neutralizadoras. Primeiro, te ameaçando, te acusando, dizendo: isso não vai acontecer, não vai dar certo, suas orações não são ouvidas, nada disso vai mudar, você vai continuar na mesma. São palavras como foram as palavras de Jezabel. E Jezabel não é uma mulher, é um espírito que vive nos dias de hoje, lançando palavras de destruição sobre as nossas vidas. Mas eu não posso chegar no púlpito e dizer: a culpa é de Jezabel. A culpa é minha e sua, se nós vamos ou não acreditar no que Jezabel está falando. Você não pode fazer isso. Deus te falou que pode, então faça. Porque sempre tem um Jezabel do seu lado. Não é aqui do seu lado não, por favor. Não é do seu lado, mas sempre tem um Jezabel para te incomodar. São espíritos manipuladores, são espíritos sutis, lembra da EVE? Que começam a trabalhar sobre nossas vidas de uma maneira tão invisível
que no início nós pensamos que são coisas boas, que no início nós pensamos que são respostas de Deus, que no início nós pensamos que nada demais vai acontecer, mas com o passar do tempo as forças são retiradas e nos tira da guerra, nos tira da luta. Quantas pessoas sabem que a igreja está em guerra, mas não estão na guerra? Quantas pessoas sabem que a igreja precisa estar lutando, mas não estão lutando? Não adianta saber, não adianta ter muito conhecimento, não adianta ter muito poder, não adianta ter muita fé. Como Elias tinha conhecimento, poder, fé, as manipulações surgem e tentam nos tirar da linha de frente desta guerra espiritual. Isso é realidade, gente. Isso é realidade. Esses espíritos vêm de maneira sutil, enganando, trazendo algo de bom, e o bom muitas das vezes se torna o problema de se viver para Deus. O homem de Deus, o profeta Elias, que orou, que o fogo desceu, que realizou milagres, sabe o que aconteceu com este homem poderoso? Ele teve medo das palavras de Jezabel. Medo das palavras de Jezabel, que foram ditas por um Deus que ele tinha vencido. Sabe quem mais desanima as nossas vidas? Quem lançam palavras para nos destruir e que muitas das vezes nós acreditamos? Deuses que nós vencemos, que Deus venceu, que o Senhor Jesus nos deu vitória sobre eles. Jezabel fez com que Elias soubesse que colocaria todo o poder para destruí-lo. Mas Elias se esqueceu que Deus está acima de todos os poderes. Veja, Jezabel colocou todos os poderes do mal para serem contra Elias. Elias ficou com medo, porque esqueceu que Deus está acima de todos os poderes. Você crê que Deus está acima de todos os poderes? Então não temos por que desanimar. Nós podemos ter medo por um momento, mas o Espírito Santo nos lembra que Deus está conosco, que é maior é o que está conosco, que Ele vai nos dar vitória. Talvez seja difícil raciocinar e lembrar que o que Deus fez através de nós em determinadas situações rápidas, mas nós não podemos permitir que a intimidação trabalhe desta maneira na nossa vida e nos bloqueie de trazer à memória quem Deus é e o que Ele fez por mim. Se eu tiver na minha memória quem Deus é, não o que Deus que eu penso que é, mas quem Deus é e o que Ele fez por mim, com certeza nós seremos vencedores em todas as situações. E o profeta Elias foi dominado pelo medo, e ele sai de cena. Os dominados pelo medo saem de cena. Os que são manipulados pelos espíritos de Jezabel saem de cena, se recolhem, se escondem, anulam o seu chamado, anulam a vontade de Deus sobre a sua vida. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. O cenário da batalha de Deus estava ali, aonde ele destruiu os sacerdotes de Baal. Mas ele sai do local da batalha, ele muda o cenário da sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixa o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. E eu quero abrir um parênteses aqui. Existem situações que Deus nos leva ao deserto, existem outras que nós entramos no deserto. Quantas pessoas fugiram da presença de Deus e entraram? Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto.
Judas, quando foi ter com os herodianos e os judeus, ele foi ao deserto. Ele entrou ao deserto. Fugiu do propósito de Deus. Quando pessoas fogem do propósito de Deus, eles entram no deserto. E durante um dia ele entrou no deserto. Chegou lá num pé de gesta, sentou e orou, porque afinal de contas ele era temente a Deus, e até para a morte o temente a Deus pede para orar. Até para morrer, até para dizer que não vai fazer nada para Deus, ele ora e disse: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Primeiro, a síndrome da satisfação, causada pelo medo e pelo comodismo. Porque o medo sempre vem acompanhado do comodismo. Porque quando o medo vem, o comodismo vem atrás. Para quê? Eu estou com medo, preciso de uma situação diferente, então tem uma poltrona para eu relaxar. Já vem o comodismo para eu deixar de fazer o que Deus está querendo. Síndrome da satisfação. Não sou melhor do que os meus antepassados, já tive o bastante. Já tive o bastante. E ao mesmo tempo vem aquela palavra, vamos dizer assim, do complexo de inferioridade. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Nós precisamos ser melhores. Jesus disse: nós não vamos ser melhores que Jesus, mas Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que Ele. Então eu tenho que pensar o quê? Não sou melhor que Jesus, mas tem muitas obras maiores para serem realizadas na minha vida. O retrocesso. Existem crentes que estão vivendo o retrocesso na sua vida. Quando dizem já basta, quando dizem estou cansado de lutar, quando dizem já estou cansado de trabalhar, já estou cansado de servir, já estou cansado de aprender, agora ninguém mais ensina nada, ninguém mais faz nada direito, é o retrocesso da vida. É o crente caranguejo. Vive andando para trás. Não retroceda. Por isso que ele chega, porque os que retrocedem, a Bíblia diz que nós somos daqueles que não retrocedem. Porque quem retrocede é o que diz, é melhor morrer. Claro, o dia que eu chegar na minha vida e disser, é melhor eu retroceder, significa que acabou. É melhor morrer do que viver essa vida retrocedendo. E Elias começa a se lastimar, menosprezar a sua vida, desvalorizar por causa de um espírito enganoso e depressivo que começou a dominar a sua mente. E quando eu trago isso para os nossos dias, para a nossa igreja, porque eu sou responsável por esta igreja, a gente percebe que quantas pessoas vivem se lastimando? Quantas pessoas que estão nos cultos se lastimando da vida? Quantas pessoas estão nos cultos reclamando da vida? E não é da vida, até do culto. Se o culto não está ao seu alcance, ao seu prazer, à sua satisfação, não tem problema. No seu lugar, cultue a Deus. Faça o seu. Você não depende de mim para cultuar a Deus, não depende de quem dirige o louvor para cultuar a Deus, não depende de quem faz oferta, avisos. É você que cultua a Deus. Amém? Amém. E ele lastima, e as pessoas vivem se lastimando, reclamando da sua vida. Se ligar à pessoa que nada acrescenta à sua vida. Eu não sei se você já teve um sanguessuga agarrado em você, que rouba o seu sangue, rouba a sua força. Aí você desanima.
porque você está sendo roubado, então tem que se livrar de pessoas que se juntam a você para te diminuir, para te desvalorizar, para te roubar o que Deus quer na sua vida, para que você se esqueça o que os pais deixaram foi um nível para que você possa subir mais um grau, porque Elias diz: eu não posso ser melhor do que os meus antepassados. Eu quero dizer para você, você tem que ser melhor do que os seus antepassados. E Elias estava fazendo a mesma coisa. Não sou melhor do que eles. É fácil dizer, não sou melhor do que eles, vou morrer. Não é, tome vergonha na cara e seja. Amém? Acaba com mimimi. Essa geraçãozinha que acaba com isso. Estude, trabalhe, busque a Deus, forme sua família e seja melhor do que os seus antepassados. Sabe para quê? Para que a sua geração que vem lá na frente também seja melhor do que a sua. Retrocedendo, renegando o seu chamado, simplesmente porque estava crendo em palavras manipuladoras de Jezabel, de espíritos malignos, que insinuam que suas gerações não chegam ao altar, ao lugar de nenhum. Quantas pessoas vêm aos cultos, oram a Deus e lá vem a voz do diabo: ninguém ouviu, não vai acontecer nada, e Deus não vai fazer nada, e ficou no vazio. São as vozes manipuladores. Eu digo com o coração aberto, que essas palavras sempre vêm à minha mente, ou por pessoas, ou vêm direto, ou vêm por pessoas. O que você faz não tem valor. Essas palavras. Às vezes vêm por pessoas, e às vezes vêm por direto na cabeça. O que você faz não tem valor. O que você fez de nada adiantou. E essas palavras vêm. O que você fez de nada adiantou. Olha, às vezes atraso para as coisas da igreja, fico pensando, 25 anos que eu dei minha vida, de nada adiantou. O que? De nada adiantou o quê? Tem gente aqui maravilhosa, tem gente pregando o evangelho em outros lugares, tem pessoas que já são pastores, tem pessoas até em outros países que estão ouvindo, lendo a palavra de Deus e sendo transformado. Então eu tenho que pegar e repreender essas vozes no nome de Jesus, porque eu não vou me desanimar por causa disso. Quantas vezes vem na nossa mente: olha para você, olha para os outros. São palavras para desanimar, roubar o que Deus nos deu, para pensarmos que nada mais Deus tem para fazer nas nossas vidas. Ao contrário, eu creio que agora está chegando o tempo de Deus fazer grandes coisas na minha vida. Agora. Você que está aqui há 25 anos, entenda, agora que está chegando o tempo de Deus fazer grandes coisas. Amém. Mas estão todos enganados, sabe por quê? Porque as angústias podem chegar a mim e a você por estas palavras, mas Deus envia um anjo, como enviou para Elias, que chega para nós e nos toca e diz: acorda. E graças a Deus, Deus tem enviado um anjo na minha vida. E eu, graças a Deus, que eu tenho certeza que muitos aqui também têm sido tocados por anjos de Deus, para não darem ouvidos às vozes de Jezabel e não permitir serem desanimados. Aí, lá se vai Elias, deita debaixo de uma árvore e dorme. Você sabe que toda pessoa deprimida gosta de dormir. É sério. Quem tem problema de depressão é aquele, um dos sinais é gostar de dormir. Não é quando está cansado. É gostar de dormir, de cama, de ficar na cama. Eu vejo, eu pego paciente com depressão, o que você faz na vida? Durmo. Há tempo para todas as coisas, há tempo para dormir, mas há tempo para acordar. Hoje meu gato me acordou, era 4h20. Deus tenha misericórdia desse gato. Pulando, brincando na minha perna, mordendo. E eu quieto. Depois pediu comida, levantei, dei comida. Perdi o sono.
Fiquei pensando nas coisas de Deus, coisas para fazer. Amanheceu o dia e vim para a igreja. E seria um bom motivo para não vir. Tenho que dormir. Mas a vida não foi feita para dormir. Há tempo para dormir e há tempo para ficar acordado. E Elias, deprimido, desanimado, foi logo que dormir. O anjo tocou nele e diz: cara, levanta. Você não tem que ficar dormindo, come. E Elias olhou, tinha um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, matou a sua fome e foi dormir. Mas não é assim? Acorda, come, bebe, mata a fome e vai dormir. É igual meu gato, só faz isso, come e dorme, come e dorme. E isso está no versículo aí 3 e 4. Ele voltou a dormir, mas sabe o que o Senhor fez? Também voltou a tocar nele. E disse: cara, se levante disso, coma mais, porque a sua viagem é longa. Diga para quem está ao seu lado: a sua viagem é longa. Se alimente. Sabe por que muitas pessoas estão parando no meio do caminho? Porque a viagem é longa e estão se desanimando. Levantou, comeu, bebeu, se fortaleceu com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Deus estava dizendo para Elias: Elias, eu não estou te alimentando para você morrer gordinho. Eu estou te alimentando para você viver. Eu brinco com a minha nutricionista, porque ela gosta de dar comida para todo mundo. O pessoal reclama que lá na casa de saúde é muita comida. E eu brinco com ela, falo assim: claro, você quer que todo mundo que morra aqui morra gordinho. Morra, né, rechonchudinho, pelo menos vai com uma cara bonita. Não vai de desnutrido. Deus não quer que você coma e morra. Deus não quer que você venha à igreja, seja tocado por Deus, seja alimentado para morrer ali. Deus quer que você seja alimentado para você viver e fazer a vontade de Deus. Ele chegou no Monte Horebe, o monte de Deus. Deus não está realizando coisas maravilhosas no nosso meio. Deus não está realizando maravilhas no nosso meio para nós morrermos, para nós vivermos deprimidos. Não, é para mostrar que apenas é o começo daquilo que Ele tem para nós. Deus não quer te dar gotinhas de bênçãos, realizar coisas para mostrar que você vai morrer. Ao contrário, é para mostrar que maiores acontecerão. Elias, não estou te alimentando para você morrer, mas para você viver. Então levanta, coma, porque a viagem vai ser longa. Há muitas coisas ainda para serem realizadas na vida de Elias e na nossa. Ainda há muitas coisas para serem realizadas. Diga para quem está ao seu lado: ainda há muitas coisas para serem realizadas. Há muitas coisas para serem realizadas. Ah, nossa igreja está bem. Está bem, mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Coisas para serem conquistadas, lutas para serem vencidas. Se pensaram que por uma derrota, por uma ferida, estou falando de mim, destruíram a minha vida, porque eu tive derrotas na vida. Eu tenho feridas na minha vida. Mas se pensaram que iam destruir a minha vida, estão enganados. Porque eu creio que a minha jornada é longa e Deus me alimentará para que eu chegue onde Ele deseja. Amém. E você tem que crer assim, a igreja tem que crer assim. Então levanta, coma, porque a viagem será longa. E Elias obedeceu, entendeu que sua vida não seria
finalizada ali, que ele não estava encontrando o fim. Ele comeu, bebeu, fortaleceu, viajou 40 dias, 40 noites, chegou ao monte de Deus. Deus quer me alimentar e alimentar você, para que a gente chegue ao monte do Senhor, à plenitude da vontade de Deus, da presença de Deus. E veja como que a manipulação satânica é insistente. Aquela palavra de Jezabel penetrou na vida de Elias. 2 vezes ele foi tocado, 2 vezes foi alimentado, e ele chegou ao Monte Horebe, o monte da presença de Deus, diferente do Monte Carmelo, da manifestação do poder de Deus. Quando ele chega no Monte Horebe, o que Elias faz? Procura uma cova. Você pensa que é fácil libertar-se do desânimo? É difícil. Ele procurou uma cova para se esconder. Estava em tratamento o seu coração. E um dos nossos problemas é que desfrutamos de alguns milagres e achamos que chegamos ao máximo da vida com Deus. Estamos longe do que Deus quer. Horebe não é para descansar, Horebe não é para se esconder, Horebe é para se buscar a Deus. Para buscar a plenitude de Deus. E ali Deus estava querendo colocar um ponto final nesse problema existencial de Elias. E assim como eu creio que Deus está querendo colocar um ponto final em algumas situações da minha vida, Deus também está querendo colocar um ponto final em situações da sua vida. Amém. Deus não nos tem feito grandes coisas para ficarmos parados e escondidos. Deus tinha feito grandes coisas na vida de Elias. Deus estava falando com Elias, Deus estava tocando Elias, Deus estava estimulando Elias, mas não era para ele ficar escondido. Deus tem realizado coisas na nossa vida, não é para ficarmos escondidos. Deus tem realizado coisas na nossa igreja, não é para que ela seja uma igrejinha, uma casinha escondida no centro de Niterói, é para ela ser vista e reconhecida que aqui Deus opera de verdade. Não tenho vergonha de dizer que eu preciso ser tratado por Deus todos os dias. Não tenho vergonha. Não sou super-herói, não. Não tenho vergonha nenhuma que Deus precisa tratar as minhas emoções, Deus precisa tratar as minhas fraquezas, os meus medos. Porque tem hora que dá vontade de dormir, tem hora que dá vontade de ir para uma cova e se esconder. Mas eu tenho que lembrar que o nome do Senhor está sobre todos os nomes, que Deus está sobre todos os deuses, e que nenhuma maldição vale sobre a minha vida. Elias achou que a maldição de Jezabel sobre a vida dele iria prevalecer. Eu creio que tudo que tem sido lançado de mal contra a minha vida não prevalecerá. Amém. Então eu tenho que me animar. Mas aqui nessa manhã tem pessoas com problemas existenciais. Esquizofrenia espiritual, complexos de inferioridade, que estão lançando sua vida numa cova, onde apenas, veja, ficará na cova recordando do passado o que Deus fez. O que o grupo de jovens que a gente dirigia, boa parte dela, vive recordando do passado. Eu não quero recordar do passado. Você sabe que até casamento você não tem que ter cuidado para recordar muito do passado. Eu vou fazer 34 anos de casado, se eu ficar recordando muito, eu vou entrar em depressão, vou dizer, poxa vida, e agora? Tem que viver o momento, viver a situação. Deus trouxe Elias a Horebe. Por que ele não busca Deus? Vai para uma cova. Deus trouxe você aqui hoje, busque a Deus, saia da sua cova. Elias entrou naquela cova e o Senhor veio repreendê-lo. E ele disse, Deus disse para Elias, o que você está fazendo aí, cara? Será que você não tem jeito? Eu estou falando com você, estou te ensinando, estou te alimentando, estou te exortando, estou tocando em você.
e parece que você está cada vez se escondendo, aí vem a justificativa de Elias: tenho sido muito zeloso. O religioso: não, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. O que você está fazendo aí? Escondendo, porque eu sou muito zeloso. Lá está Jezabel, estão adorando a Baal, e ele culpa logo os israelitas. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas, e eu não posso ficar lá, porque eu sou muito zeloso. Tem crente que adora dizer: eu sou muito temente a Deus, eu sou muito zeloso. Será que você é muito zeloso mesmo? Você passaria pela máquina da verdade do Espírito Santo para te escanear e ver se é zeloso mesmo? Ainda diz: sou o único que sobrou. E ainda querem me matar se eu sou o único. Tem que ser a peça rara, está escondida. Se eu sou o único, eu tenho que ser a lâmpada que vai brilhar na terra. Amém? Eu tenho que ser, eu sou o único, eu tenho que brilhar. Você sabe qual era o problema de Elias? Medo, comodismo, covardia. E nesse diálogo com Deus, ele refere-se ao grande problema da vida dele: orgulho. Quando ele diz: sou temente, sou zeloso, Israel está pecando, mas eu sou zeloso, sou único. A máscara caiu. Aquele que disse: já não sou ninguém, não sou melhor do que os antepassados, não sou não sei o que lá, agora não, agora ele já é o bonzão. Agora ele é o tal para justificar o seu esconderijo. A máscara de Elias cai. A máscara do orgulho. Não há problema em ter problema. Não há problema passar por crises. Nós falamos sexta-feira dos casais. Um visitante chegou para mim e disse: pastor, que falou meu coração, porque essa verdade, todos os casais têm crise, todos os casais têm problema, todos os casais têm dificuldades. Bobos são os que dizem que não passam por problema. Os palestrantes de casais que fazem uma plateia rir porque ele e a esposa são os tais. Então nada, vive tapas e nem beijos. Se fosse entre tapas e beijos sou eu, é você. Lá é só tapa mesmo. Mas na frente dos outros são os super maridos, super esposa. Não sou super não. Vocês me descobriram aí que eu não dei presente no dia dos namorados. Me deduraram. Não há problema em passar por crise. Eu estou vivendo um momento de crise. Cadê Deus? Deus está do meu lado. Cadê Deus? Deus está dentro de mim. A não ser que seja crise por causa de pecado. Se é por causa de pecado, confesse o seu pecado ao Senhor. Porque tem muita gente que está passando por crise, por problema, depressão, angústia, porque está vivendo em pecado. Está certo? Não há problema ter crises, dificuldades. O problema é esconder-se, colocar uma máscara que é o melhor de todos. Esse é o problema. O orgulho retarda as mudanças da vida, porque rejeita descobrir as coisas que Deus tem. Deus atuará em sua vida da maneira que você menos espera. E foi assim. E ali estava no monte de Deus e começou a ter manifestação. Elias, afinal de contas, queria que Deus se manifestasse para mudar a sua situação.
E o problema não é desejar o sobrenatural. É tomá-lo como desculpas para não produzir mudanças que necessitam ser implantadas urgentemente. Eu quero ir num culto onde está todo mundo falando em línguas, gritando, pulando, reteté e não sei o que, é fogo no chão, é não sei o que lá, eu quero culto assim. E Deus olha e diz assim, quem diria? Em casa não é nada, mas na igreja que é tudo. Eu quero ver a glória de Deus, eu quero ter Deus na minha frente. E olha, o texto diz que vem lá um fogaréu, uma ventania, Deus não estava, vem fogo, Deus não estava, e depois se ouviu um murmúrio de uma brisa, e lá Deus estava presente. Não determine a maneira que Deus vai atuar na sua vida. Apenas esteja percebendo o que Ele vai fazer. Tem gente que já saiu da nossa igreja porque a nossa reunião é fraca. Nossa reunião é fraca, eu quero ir para uma igreja de poder. Quer? Você sabe qual é o poder que liberta? A palavra de Deus. Não adianta chamar 10 pessoas, orar para ficar endemoniado aqui na frente. O poder que liberta é a palavra de Deus. Porque quantas pessoas que se manifestam dos seus demônios e saem lá fora e continuam a sua vida de pecado, continuam vivendo da mesma maneira. Só quando a palavra de Deus entra na sua vida. Para terminarmos, eu vou mandar para o WhatsApp para você reflexões para casa. Elias se justificava com a seguinte frase: somente eu fiquei e me procuram para me matar. Pense nisso. Segundo, este é o problema da sua cova. Você crê que é o único que está lutando por uma vida melhor. O único que tem problemas. O único que está atravessando a amargura de uma perda. O único que está passando por problemas financeiros ruins. E também o único que sabe fazer as coisas bem feitas. Esse é o problema. Terceiro, o problema de uma cova é que ela lhe faz pensar que faz parte de um exército onde você é o único soldado, é o melhor soldado e é o bom soldado. Quarto, por isso Deus disse, sai da sua cova, unge Azael, Jeú e Eliseu, isso é, não é você o único, a minha obra continua. Não pense que você é o tal, pelo contrário, você está aí se borrando de medo. Não é verdade? O que Elias estava fazendo? Fugindo. E para a gente encerrar, existem aliados que te acompanham para ver um futuro melhor. Deus coloca diante de você. Deus tem colocado pessoas na minha vida para ver um futuro melhor, na minha vida profissional, na minha vida familiar, na igreja. Deus tem colocado. Mas não se esqueça que Satanás também coloca Jezabel. Não se esqueça que Satanás coloca aliados que estão dizendo, vou te matar, vou te destruir, vou acabar com você. Que estão colocando pensamentos para roubar tudo que Deus quer da sua vida. Que está dizendo que você não presta, está dizendo, ou tem hora que diz que não presta, tem hora que diz que você é o melhor, e aí começa esse problema, né? Essa bipolaridade, tem hora que se acha o tal, tem hora que se acha o pior, tem hora que se acha o mais ou menos, é o caos. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, nessa manhã, não desanime. O que tem falado para você? Não desanime. Motivo, gente, nós temos para desanimar. Se você me perguntar assim, pastor, o senhor tem esse ânimo todo para vir a um púlpito domingo de manhã e pregar?
porque eu creio em Deus. Eu tenho aquela música, não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, não é porque tudo me vai bem. Não vou chorar minhas mágoas com você, mas nem tudo vai bem. Sexta-feira foi um dia bastante interessante, eu vou começar a nossa mensagem da manhã, fique tranquilo que eu não vou repetir nada. Mas eu vou começar a nossa mensagem dizendo, sexta-feira foi um dia muito complicado para mim, desde o início do dia. E foram problemas. Eu saí do consultório, peguei o Uber para ir para casa, ainda peguei um que foi falando de política, quase que eu mandei ele parar e sair do carro. Eu já estava discutindo com ele. Não temos emprego. Eu falei, poxa, meu amigo, mas o cara está aí uns 5 meses. E os empregos de 12 anos atrás? Pelo menos tínhamos emprego. Roubava, mas tinha emprego. Eu falei, é isso que você quer roubar. Aí pronto. Eu falei, vai sair briga aqui dentro. Aí eu já estava com dor de cabeça, irritado, cansado. Quando eu chego, entrando no elevador, recebo um telefonema, mais chateado ainda. Tinha que vir sexta-feira para o culto dos casais. 6:pouca da tarde. Eu falei assim, vou ligar para Wagner. Eu tenho um SOS, tenho uma linha vermelha. Tem uma linha direta, já está até assim, eu só pim. Vou ligar para Wagner e vou dizer, não vou, porque eu não tenho condições de ir. E fiquei sentado, olhava, não. Aí cheguei, Débora, vamos? Eu falei assim, se eu não for, eu estou dizendo, Jezabel, você ganhou. Mas eu não vivo pelas palavras de Jezabel. Amém? Amém? E tive que lutar. Problemas, meus irmãos, você e eu temos. O negócio é o que fazemos com os problemas que nós temos. Eu poderia dar uma desculpa, afinal de contas, meu orgulho, ser pastor, posso chegar com uma cara triste, emburrada. O mais importante é fazer o que Deus mandou. E Deus é tão bom que quando tudo acabou, chegou um casal visitante e veio agradecer a Deus pela palestra. Eu falei assim, que palestra? Pelas palavras. E eu fiquei pensando, e se eu ficasse em casa? Deixa a máscara do orgulho cair. Jezabel está dizendo, você não vai vencer, mas Deus está dizendo, você já venceu.